No vídeo de hoje, a vitória do Corinthians, Memphis resolveu. Vocês lembram que eu disse aqui durante a semana? Quando um jogador da expressão do Memphis vai pro microfone, detona o trabalho do treinador, aí a diretoria, tá bom, vamos mandar o treinador embora. O problema era ele, né? Esse cara tá chamando a responsa. Esse cara tá chamando a pressão pra cima dele. E ele ontem chamou o jogo, botou a bola embaixo do braço e ganhou o jogo. É isso que a gente espera, né? Tem que bancar e se garantir. E também vamos falar do clássico carioca. Há duas visões possíveis. Ou você acha que o clássico foi morno, ou você pode dizer que apesar do 0-0, tivemos bons momentos no clássico. Eu tô mais com a segunda leitura, tá bom? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 350 mil inscritos por aqui. Um excelente domingo de Páscoa para todo mundo, dia muito importante para os cristãos, grupo do qual eu faço parte. Celebramos a ressurreição de Cristo e tudo que ela simboliza para a humanidade. Então, você que acredita nos valores da Páscoa cristã, que você hoje desfrute bastante, reflita sobre o assunto, curta bem o dia aí com a sua família e, obviamente, que a gente tem essa tradição dos chocolates, que não é algo necessariamente cristão, mas é algo que está aí, que quem tem criança em casa hoje está se divertindo com a troca de chocolates, esconde os ovinhos de chocolate, bota as pegadinhas, as pegadas de coelho. Uma vez a gente fez isso em casa aqui, pegou umas pegadas de coelho adesivas assim, foi colocando no chão, aí fez uma trilha até achar o ovo de Páscoa, aí a Caroline foi lá procurando. É um barato, é uma data muito especial, uma data muito bonita, que você celebre bastante aí nesse domingo. Beleza? E hoje vai ter um conteúdo extra aqui no canal às 18 horas. Vocês estão vendo que o shape do pai aqui tá absurdo, hein? E nós vamos falar sobre isso, meu processo de emagrecimento. Meu Deus, o Jorge está doente. O que está acontecendo? Ele está emagrecendo muito. Não, eu vou explicar o processo que desde novembro está se passando aqui em casa comigo, com a Paola. A gente vai inspirar pessoas. Esse é o objetivo no vídeo que vai sair hoje às 6, que não tem nada a ver com futebol, só para já preparar a audiência do canal, para você não tomar um susto quando a notificação chegar. Muito bem, vamos começar com Corinthians e Sport. Vai ser o primeiro jogo analisado aqui e, evidentemente, que eu quero mostrar para você as estatísticas. Eu gosto sempre de mostrar números do jogo que o Flash Score traz. Ajudam a gente a fazer uma leitura melhor da partida. Corinthians teve 58% de posse de bola e 17 finalizações. Dessas 17, 10 saíram no primeiro tempo. E quase todas essas 10, naquele pedaço dos primeiros 20 minutos, 25 até, se der para esticar um pouquinho, quando o Corinthians teve um domínio absoluto. E aí o Sport vai começando a criar suas chances na parte final do primeiro tempo, inclusive. O melhor momento do Sport é a reta final do primeiro tempo, quando ele finaliza mais do que no segundo tempo. Ele finaliza 6 vezes, segundo o Flash Score, na primeira etapa. Flash Score é o app para você acompanhar o placar ao vivo do Brasileirão, para você acompanhar as estatísticas em tempo real, alguns jogos com narração ao vivo. Enfim, muita gente está trocando e baixando o Flash Score, o app que eu uso para as minhas análises. Me ajuda muito no meu trabalho e na sua torcida aí também, né? Não é só para quem é profissional da área, nada a ver. Todo mundo pode baixar e baixa agora o Flash Score na sua lojinha de apps. Ou então no link que eu deixo na descrição, que você pode até dar essa moralzinha pro pai aqui, baixando pelo meu link, tá? Então, os primeiros 20, 25 minutos foram de um domínio, de um amasso do Corinthians que chegou várias vezes ao gol do Sport, várias vezes de maneiras diferentes, com bolas longas, com jogadas em profundidade, com passes compridos ou trabalhando por dentro. E a marca dessas chegadas do Corinthians foi o seguinte, a velocidade. O Corinthians chegou de maneira muito rápida à área do Sport e foi criando oportunidades. O Yuri Alberto foi, né, não estava numa grande jornada ontem, especialmente no primeiro tempo, né? De vez em quando o Kaique também trabalhava bem, fazia boas defesas, o Kaique França. Então, era um Corinthians, e aí você sabe como é que é o futebol, né? Você tem o domínio, teu adversário tá acuado, você tá chegando, você tá tendo volume de jogo, né? Os pontos sendo bem acionados no jogo, o Memphis participando bastante lá pelo lado esquerdo do jogo, o Romero também pelo lado direito, a bola chegando na área, aí você não faz o gol. Aí o tempo vai passando, você não faz o gol. O adversário, que estava atordoado, começa a se ajustar em campo, começa a se acertar em campo. E aí você acaba castigado. E
para ninguém dizer que foi algo isolado o gol do Sérgio Oliveira, não, foi o primeiro tempo todo de amasso do Corinthians, aí o Sport, numa sorte, numa cagada, foi lá na bola vadia e fez. Não, antes do gol do Sérgio Oliveira, o Sport já tinha criado 2 oportunidades, já tinha mandado inclusive uma bola na trave. E aí saiu o gol do Sérgio Oliveira, porque o Sport consertou a sua marcação, principalmente por dentro, se ajustou, foi incomodando a saída de bola do Corinthians, algo que ele não vinha fazendo no início do jogo, e aí as oportunidades foram começando a surgir do meio para frente, porque o Sport finalmente se ajustou depois de 25 minutos caóticos. E aí ele vai para o intervalo vencendo. Então, o Corinthians teve no primeiro tempo a dificuldade de converter o seu melhor momento, e dá pra gente dizer, um dos melhores inícios de tempo do Corinthians nesse Brasileirão, converter isso em gol, transformar isso em gol. O Corinthians não conseguiu fazer no primeiro tempo. E aí vem um cara do nível do Memphis para desequilibrar e para fazer a diferença. E eu já queria falar desse primeiro gol, porque tem uma discussão, e o próprio Memphis trouxe essa discussão ontem no pós-jogo, sobre a saída de bola que ele tentou contra o Palmeiras e que foi pessimamente sucedida, né? Muito mal sucedida, e o lance de ontem. E o próprio Memphis, ele se queixou das críticas e de algumas risadas que foram dadas, segundo ele, àquele lance, mas o próprio Memphis, ele facilita o nosso trabalho quando ele admite, ele é verdadeiro, ele foi honesto, quando ele admite que, olha, realmente dessa vez eu conversei com os caras, dessa vez a gente combinou, porque na semana passada foi algo da cabeça do Memphis. E o futebol é um esporte coletivo. E quando você tenta uma saída como essa para acionar algum companheiro para uma casquinha ou para uma pressão em cima do adversário que fica com a bola, isso precisa ser ajustado, porque não dá para você pensar um negócio, não combinar com ninguém e achar que todo mundo vai entender. Não é assim. E inclusive na própria coletiva depois do clássico, o Emiliano falou, olha, nós não sabíamos. Ninguém sabia. Ontem o Memphis falou, pois é, dessa vez eu conversei com os jogadores. Aí vem a saída de bola, o recuo para o Gustavo Henrique, ele faz o lançamento, o Yuri Alberto vai muito bem para o desvio de cabeça, vem no Memphis que trabalha muito bem para o Romero e já se projeta na área para receber o cruzamento, domina, gira, faz o gol. Espetáculo, jogada ensaiada com os jogadores sabendo o que deveria ser feito, planejando o que deveria ser feito. Jogadores como o Memphis, jogadores que são muito diferentes dos demais, às vezes não. Como eles são muito diferentes, o raciocínio deles é à frente. Eles pensam algo alguns segundos antes dos companheiros. Então, quando você tem a possibilidade de deixar tudo bem ensaiadinho, vamos fazer uma jogada específica aqui, saiu da cabeça brilhante do Memphis, vamos fazer. Você faz isso, o seu papel é esse, o outro vai se deslocar, vamos tentar? É assim que funciona. Agora, não dá pro cara pegar a bola na saída de bola e falar, agora eu vou fazer um negócio aqui, vamos lá, vamos ver se dá certo. Não é assim, não é num nível de improviso do futebol profissional que você vai conseguir as coisas. Então, ontem foi uma coisa mais combinada e deu super certo. E aí o Corinthians foi pressionando, faz o gol da virada com o próprio Memphis antes dos 20 do segundo tempo. Mas ainda, óbvio que existem problemas nesse time, né? Primeiro a gente tem que dizer que ontem foi uma vitória contra o pior time do campeonato. O Sport hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro, está num início terrível no campeonato, né? Perdeu os 4 jogos, tem muito a reclamar da arbitragem, é verdade, mas a gente precisa ponderar isso aqui. O Corinthians ganhou ontem do lanterna do campeonato, precisou virar o jogo, teve alguns problemas de capricho na hora da conclusão, teve alguns problemas também no seu meio-campo de sobrecarga ao Ranieri, porque aí você tinha o Bidon e o Carrilho muito liberados e estourava tudo no Ranieri e o time tinha essa vulnerabilidade de proteção à defesa, uma defesa que toma muitos gols. O Corinthians já tomou 6 gols em 4 jogos no campeonato. O saldo do Corinthians está zerado no campeonato, porque ele marcou 6 gols e ele tomou 6. Então é um problema crônico desse time que me parece, cada vez mais, que não é individual. Não é porque o Félix Torres está mal. Ontem até o Félix Torres, em alguns momentos do jogo, deu alguns botes, fez um jogo ok diante da média que vem apresentando. A defesa, o Gustavo Henrique está em péssima fase. Não, é porque o André Ramalho está mal. Não, a culpa é do Kaká, a culpa é de todos. Então você tem um sistema defensivo onde todo mundo tem encontrado problemas no ano. O problema está no sistema e muitas vezes na proteção a esse sistema. Por isso que eu falei essa semana aqui da minha preocupação
com a possível contratação do Dorival Júnior, porque, cara, o Dorival vem de um trabalho na seleção brasileira defensivamente ruim. A seleção tem uma das piores defesas das eliminatórias. A seleção teve com o Dorival média superior a 1 gol sofrido por jogo. Muito sério. Aliás, até no próprio Flamengo, o trabalho onde ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, existiam problemas defensivos, existiam críticas defensivas ao Dorival. E a primeira coisa que o Corinthians tem que ajustar hoje é a sua defesa. É a proteção a ela, o desempenho dos seus zagueiros, é a defesa. Tá claro, tá claro. E não é que você precisa trazer necessariamente um treinador com perfil defensivo, exclusivamente defensivo. Não, não é isso. Até porque eu acho que isso hoje, para equipes de ponta, é algo que não cabe mais. A realidade do futebol hoje é diferente, né? Você precisa ter repertório do meio para frente também. Agora, é importante ter uma atenção a esse setor. É importante trazer um treinador com experiência em resolver problemas defensivos. Essa é a minha ponderação sobre a possível contratação do Dorival Júnior, tá? Sobre o Memphis, só para fechar, o Memphis, e eu disse aqui no vídeo essa semana, que a questão não é nem discutir o diagnóstico que o Memphis fez, porque eu acho que ele não estava incorreto, não, sobre o trabalho do Emiliano. De fato, o time parecia ter chegado num teto, o time não apresentava evolução, o time era espaçado em campo. No mérito, eu não acho que tenha margem para discutir o que o Memphis falou. O problema é a forma, o problema é isso partir de um jogador, de uma liderança de um grupo, de um jogador que custa 3 milhões de reais por mês. Isso praticamente demite o cara. Ou é ele, ou sou eu. A partir do momento que um jogador chega para a imprensa e diz que o trabalho do treinador é péssimo, porque no português, claro, foi isso que o Memphis falou, em inglês traduzido para o português rasgado. Ou é o treinador ou é o Memphis. Não dá para os dois continuarem. E aí vai estourar sempre para o lado do treinador. E depois que estoura para o lado do treinador, a pressão vai em cima do jogador. Escuta, você queria, né? Aí o cara foi mandado embora. Você falou que o trabalho era ruim, então você chamou a bronca para você. Agora segura a bucha. Segura porque agora é com você. E o Memphis falou, beleza, então tá bom. Então agora eu vou resolver a parada aqui dentro de campo. E o Memphis foi muito bem, né? O Memphis ontem, ok, é o Sport, é o lanterna do campeonato. Mas o Memphis se saiu muito bem na partida de ontem, resolvendo o jogo. É isso que o Corinthians espera de um jogador que custa o que custa o Memphis, e é isso que o torcedor vai esperar de um jogador que chamou a responsabilidade para ele. A culpa era do técnico. Então nós vamos resolver aqui. O Memphis resolveu o jogo. Chamou a bronca ontem, 2 gols, uma bela atuação. É isso que se espera de um jogador desse nível. E só sobre o Sport, né? As pessoas vão falar do Pepa, que está ameaçado, poxa, o pior início do Sport na era dos pontos corridos e tudo mais. Verdade. Mas a gente também precisa lembrar de algumas circunstâncias desse campeonato, né? Tudo bem, o Sport tem 4 derrotas em 5 rodadas, é realmente muito pesado esse início de campeonato. Mas se você pegar nessas 4 derrotas aí, o Sport reclama da arbitragem contra o São Paulo, o Sport foi muito prejudicado contra o Palmeiras, o Sport foi prejudicado contra o Vasco. A gente tá falando de 3 derrotas aí que você pode colocar interferência da arbitragem nelas. Para um clube que já tem um orçamento menor, para um clube que já parte de uma realidade muito mais difícil que a do próprio Corinthians, que ele enfrentou ontem. Olha essa tabela de primeiro turno do Sport, de arrancada do campeonato. Você pegou o São Paulo, você pegou o Palmeiras, o clube que arrecada na casa de bilhão. Você pegou o Corinthians, que tem um jogador que custa 3 milhões, um só custa 3 milhões de reais por mês de salário, fora os demais. É uma luta difícil. A tabela do Sport também é uma tabela complicada. O Sport teve desfalques também no meio do caminho. Então, eu entendo que a caminhada é difícil. Agora, falar em poxa, demissão do Pepa, tudo mais. Eu vi muita gente ontem criticando a ausência do Lucas Lima no time, né? O Carlos Alberto ser escalado como opção ofensiva, o Arthur Souza também. Mas o Sport ontem foi um time que sofreu nos primeiros minutos em Itaquera, como quase todo mundo sofre. Depois ele conseguiu botar a bola no chão, ele conseguiu jogar, conseguiu terminar muito bem o primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, toma um gol com 12 segundos, 15 segundos, arrebenta com o planejamento, aí o Pepa ainda faz as mudanças ali antes dos 10 minutos, coloca o Lucas Lima na ponta, tenta colocar mais presença ofensiva com alguns centroavantes, mas aí você faz as trocas, 5 minutos depois, pum, toma o segundo gol do Corinthians.
Então, é complicado, né? As circunstâncias do jogo também foram muito difíceis para o Sport. Mas também o Sport, é preciso registrar, no segundo tempo não conseguiu criar chance clara. Se no primeiro tempo teve 2 ocasiões, incluindo bola na trave antes do gol, no segundo tempo, mesmo colocando centroavante, mexendo na frente, você não viu impacto ofensivo no Sport, nas mudanças que o Pepa fez no segundo tempo. É um ponto de alerta. Então, né, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com o trabalho do Pepa, mas eu entendo que o contexto de campeonato para o Sport, de arrancada de campeonato para o Sport, foi muito difícil, em termos de tabela do campeonato e também a arbitragem, que atrapalhou demais a vida do Sport até aqui. Empatou com o São Paulo e aí perdeu os outros 4 jogos, incluindo a derrota para o Red Bull Bragantino. Bom, vamos falar do clássico carioca aqui. Vou te falar, cara, eu gostei do clássico. Eu narrei lá no YouTube da TNT Esportes, eu gostei do que vi. Achei interessante o clássico, uma dinâmica interessante, muitas ocasiões, no primeiro tempo principalmente, ocasiões dos dois lados. A primeira grande chance do jogo é do Vasco, que é o chute do Paulo Henrique na trave, e o jogo foi tendo alternâncias de domínio no primeiro tempo. Segundo tempo não, segundo tempo ele foi mais dominante do Flamengo, principalmente na reta final. Quando o Vasco faz as trocas, piora consideravelmente a sua qualidade. Mas no primeiro tempo você teve primeiros 15 minutos ali o Vasco muito bem, depois você teve aquele miolo em que o Flamengo pega o protagonismo do jogo e aí o Léo Jardim começa a aparecer. Léo Jardim foi o melhor jogador da partida, né? Indiscutivelmente. E aí na parte final do primeiro tempo o Vasco dá de novo uma equilibrada do jogo. Então o primeiro tempo teve essa alternância, né? No início do jogo, o Vasco mais presente no ataque, criando, finalizando de fora, chance do Paulo Henrique, o Nuno Moreira que fez o Wesley passar lotado, botou o Rossi para trabalhar, e na parte final, quando o Vasco sobe de novo de produção, aí é o Vasco tentando saídas mais rápidas, saídas ali no contra-ataque. E no segundo tempo, antes do Flamengo pegar ali o controle do jogo de volta, ter o domínio maior do jogo, das ações, e criando e empilhando chances, o Vasco teve aquela oportunidade, quando o Ryan vai pelo lado direito, cruza, e o Verratti tenta fazer o gol com a mão e toma o cartão amarelo. Em alguns momentos do jogo, e é normal que você busque essa característica de um jogador tão forte nesse fundamento, que é o cabeceio, que é o Verratti, mas em alguns momentos você percebe o Vasco priorizando o cruzamento pelo alto, quando talvez o melhor seja o cruzamento rasteiro, ou até mesmo o passe por dentro, um passe mais em profundidade, mas é meio no automático. Pega a bola, cruza a meia altura ou cruza no alto pro Verratti na segunda trave. Pega a bola e cruza pro Verratti. Pega a bola e joga pro alto para dentro da área. É algo que o Vasco vai precisar treinar no dia a dia. Qual é o melhor momento de você acionar o Verratti na bola aérea? Qual é o melhor momento de você buscar uma outra alternativa? E ensaiar essas alternativas de uso do Verratti como centroavante dentro da área, que eu acho que ele pode te oferecer dentro da área mais do que apenas o cabeceio. Então isso ontem me chamou a atenção. E aí, no segundo tempo, foi um Vasco que se posicionou mais defensivamente para segurar, né, o Flamengo, que obviamente ia se lançar. E o que eu acho que faz a diferença para a reta final, para o Vasco não conseguir de repente a vitória, é a perda de qualidade que esse time tem com as alterações. Quando vem as trocas, o Vasco cai consideravelmente. É o problema de elenco que o Vasco tem. É um dos problemas que o Vasco tem. Verdade que tem um pouco de insistência do Carille, por exemplo, num cara como o Alex Teixeira. O Alex Teixeira entrou em campo ontem, foi como simplesmente não existisse o Alex Teixeira no campo. Eu não me lembro de ter narrado uma jogada do Alex Teixeira depois que ele entrou no jogo. O Garré ainda tentou alguma coisa, o Zuccarello super discreto, o garoto e tal. As trocas fizeram o Vasco perder força do meio para frente. Então, esse é um ponto. Mas olha, foi um time que se arrumou bem contra o Flamengo, se organizou, foi um time concentrado, não foi um time apático, entregue, não. O Vasco fez um jogo de foco, de concentração, totalmente diferente do que a gente viu terça-feira lá no Castelão. Era outro time. Em termos de postura e organização, o Vasco ontem foi bem no Maracanã contra um adversário que é muito qualificado, que é bem mais qualificado do que ele. É normal que você sofra como o Vasco sofreu contra o Flamengo. É normal, porque existe uma diferença de qualidade, uma diferença de elenco considerável. E o Vasco compensou essa diferença de elenco ontem com concentração, um time muito ligado,
com o time que se organizou bem defensivamente, algo que vinha faltando. Poxa, o Carille não é um cara bom de armar defesas, de posicionar o time do meio para trás. Isso não tá vindo, a gente não tá vendo isso no Vasco. Ontem nós vimos os zagueiros, principalmente João Vitor, que é sujeito a chuvas e trovoadas, o Lucas Freitas, seguros no jogo, bem dentro do possível. E o Léo Jardim foi o outro fator de desequilíbrio. Aí você precisa ter um grande goleiro. Se você tem fragilidade em relação ao teu adversário, se você tem inferioridade técnica em relação ao teu adversário, você vai precisar compensar com algumas individualidades. Então, a individualidade que vinha resolvendo para o Vasco era o Verratti. Ontem foi o Léo Jardim. Importantíssimo, craque do jogo. Até o Flamengo brincou nas redes sociais que virou o Neuer. Tem muito flamenguista que fala isso, né? Ah, contra o Flamengo, todo goleiro vira o Neuer. E outras torcidas falam também. Ontem o Léo Jardim, meu amigo, foi dia de Neuer. Pelo menos 3 defesas assim extraordinárias ontem do goleiro do Vasco, o craque do jogo. Se o Vasco jogar com esse nível de empenho, de concentração e de organização, algo que também vem faltando ao Vasco, é um time, na maioria dos jogos, muito desconectado entre setores, muito desorganizado em campo. Se o Vasco conseguir repetir o que fez ontem, o Vasco será competitivo em boa parte do campeonato. É saber se foi um ponto fora da curva, se foi um ponto excepcional ou não. Mas se você pegar a média das atuações do Vasco no ano, foi um jogo muito melhor do que o Vasco vinha fazendo. Muito, muito melhor. E não só porque se defendeu bem, porque chegou ao ataque, porque ameaçou o gol do Flamengo, porque criou oportunidades contra o Flamengo. Poderia ter aberto o placar, o Vasco poderia ter feito o gol ontem no Maracanã e vencido o jogo. Então, é um jogo que dá não só uma tranquilidade aí pro Carille, que tá pressionado, a arquibancada não tá gostando do trabalho, a rede social pressiona e tudo mais, mas é um resultado que dá uma esperança. Você olha e fala, caramba, a gente sabe que o elenco do Vasco tem problemas, mas sabe aquela cobrança? É possível fazer mais? O jogo de ontem mostrou isso, o jogo de ontem evidenciou isso. É possível fazer mais com esse jogo do Vasco. É possível aproveitar ainda mais esse mando de campo de São Januário. E aí, ontem vim para casa pensando nisso, né? Lembrando disso. Falei, caramba, com o jogo que fez o Vasco, imagina se ele pudesse exercer o direito que no Rio de Janeiro é tirado do Vasco há décadas. O direito de exercer o seu mando de campo, de jogar os clássicos contra o Flamengo e contra o Fluminense dentro de São Januário. Ele só pode enfrentar o Botafogo dentro de São Januário, por uma total incompetência das nossas autoridades que não conseguem garantir a segurança no espetáculo esportivo numa praça tão importante e histórica como é São Januário. São Januário que é um estádio muitas vezes vítima até de preconceito. Fiquei imaginando, você vê como isso desequilibra. O Vasco, as equipes jogam 19 partidas nos seus estádios no Campeonato Brasileiro. O Vasco joga 17. Tô nem falando dos mandos de campo que ele vendeu aí contra Palmeiras e Botafogo, parece. Tô nem falando disso. Porque aí, beleza, é uma decisão econômica de cada um. Mas pelo menos, se ele quiser ter o direito, olha só, eu quero exercer o meu direito de jogar as 19 partidas como mandante do Campeonato Brasileiro em São Januário. O Vasco não pode. Nenhum outro clube no Campeonato Brasileiro passa por isso. Nenhum é proibido de jogar um jogo no seu estádio. Só o Vasco, cara. Só o Vasco. E isso faz a diferença. Esse jogo ontem em São Januário poderia tranquilamente ser 1-0 Vasco. Isso pode desequilibrar o campeonato. É um prejuízo técnico que o Vasco tem. Brutal. Isso é importante ser pontuado. E sobre o Flamengo, que se apresentou ontem, foi uma questão. Eu não vou tratar como um problema. Eu acho que pode se tornar um problema ao longo da temporada se não for resolvido imediatamente. Porque ainda não é algo que venha comprometendo num nível grave a temporada do Flamengo. O Flamengo começou o campeonato com 10 pontos em 12, liderando, teve um tropeço na Libertadores, é verdade, dentro de casa, mas ainda não é algo que vai comprometer a temporada do Flamengo nesse momento. Pode comprometer no médio e longo prazo. A falta de precisão nas finalizações. Vou até olhar aqui os números do Flash Score. O Flamengo, nesse jogo de ontem, vamos lá, ó. O Flamengo finalizou 17 vezes. O Vasco finalizou 6, ou seja, segundo o Flash Score, o Flamengo teve quase o triplo de finalizações. 5 chances claras do Flamengo contra 1 chance clara do Vasco no jogo. Mas é um time que tem dificuldade para converter. Esse é o ponto. O Flamengo cria bastante, o Flamengo ronda a área, o Flamengo consegue fazer essa pressão, mas tem dificuldade. Ontem nem foi tão fácil assim entrar na área do Vasco.
Em alguns momentos o Flamengo foi tentando ali na base dos cruzamentos, porque estava difícil achar o espaço. O Vasco protegeu bem a entrada da sua área. Acho até que faltaram alguns chutes de fora. Acho que o Flamengo poderia ter arriscado um pouquinho mais chutes da entrada da área pelas circunstâncias do jogo, pela maneira como o Vasco estava posicionado em campo. Mas não dá para dizer que o Flamengo foi mal no jogo. O Flamengo, primeiro tempo, aquele período ali dos 15 aos 35 minutos, o Flamengo chegava muito bem, com o Michael aberto pelo lado esquerdo, com o Wesley aberto pelo lado direito, os zagueiros participando dessa saída de bola, os zagueiros jogando na intermediária do ataque do Vasco, construindo jogadas, só que o Flamengo não conseguiu, verdade. Você teve ontem o Léo Jardim, fantástico, maravilhoso, inspirado, noite de Neuer e tudo mais, verdade. Mas você teve uma falta de precisão do ataque do Flamengo nas 5 chances claras de gol que teve, como a gente viu aqui no Flash Score. Então eu acho que o sentimento que fica para o Flamengo é de um empate amargo. De um empate, é clássico, beleza, né? Essas coisas acontecem, os clássicos muitas vezes mostram equilíbrios que são muito específicos, mas o Flamengo ontem produziu. O Flamengo atacou finalizou 3 vezes mais. O Flamengo ontem produziu para ganhar o jogo. E esbarrou num problema, numa questão, né? Não quero tratar ainda como um problema, mas numa questão, num ponto de preocupação que não é inédito, que não foi exclusivo do jogo de ontem, e esbarrou também, convenhamos, no Léo Jardim, que estava numa jornada maravilhosa. Pode perder a liderança para o Palmeiras hoje. O Palmeiras vai pegar o Fortaleza fora de casa hoje às 18h30. O Flamengo pode sair dessa liderança isolada. E o meu ponto nem é a questão do Campeonato Brasileiro, é o que isso deixa para terça-feira. Porque o Flamengo vai para Quito para tentar recuperar os pontos que ele perdeu em casa para o Central Córdoba. O Flamengo agora vai para 2 jogos seguidos fora de casa da Libertadores para depois fechar 2 jogos dentro de casa. É um jogo sempre muito difícil. E o Flamengo talvez, pela configuração de altitude, você está jogando na casa do adversário, não tenha 5 chances claras de fazer um gol como teve ontem no Clássico. Talvez ele tenha uma o jogo inteiro, talvez ele tenha 2. E ele precisa ser efetivo, ele precisa converter. Chegou, criou oportunidade, tem que converter. E isso é uma dificuldade no momento do trabalho do Felipe Luiz. Então, por isso é um empate com esse gosto amargo. Eu acho que fica mesmo essa sensação pro Flamengo. Mas não dá para dizer que foi um jogo ruim. Eu não acho que o Flamengo tenha feito um jogo ruim. Eu acho que o Flamengo poderia ter feito um jogo melhor e ser mais eficiente no ataque. Mas ele foi criando oportunidades para ganhar o Clássico, sim. Bom, é isso. Like no vídeo se você ficou até o final, desejando para você mais uma vez uma excelente Páscoa, um excelente, abençoado domingo de Páscoa. E às 18 horas tem conteúdo extra aqui no canal, onde Paulo e eu vamos falar do nosso processo de mudança de estilo de vida, que tem, obviamente, esse impacto estético que as pessoas notam. Caramba, o Jorge emagreceu. Mas o impacto vai muito além disso. É muito mais do que isso. É qualidade de vida, é saúde e é inspirar as pessoas. O nosso objetivo com esse vídeo de hoje, que vai sair aqui no canal, que não tem nada a ver com futebol. Beleza? Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.